Fala aí, bom dia ouvintes e amantes do esporte. Hoje é sábado, dia 25 de junho de 2016 e começa agora mais um Resenha na Área, na Rádio Boa Nova 96,3 FM, com locução de Lucas Olivan e reportagens e comentários de Leandro Maia, Yuri Cog, Giancarlo Giglietti e Daniele Cameira. E aí, Gian? E aí, Lucas, e aí, ouvintes, vamos para mais um programa. Fala aí, Yuri, bom dia. Bom dia pra todo mundo de casa, bom dia pra vocês que estão aqui comigo. Vamos pra outro programa, hoje tem assunto pra caramba, hein? Vamos lá. Bom dia, Leandro Maia. Bem-vindo, ouvinte. Mais uma vez aqui com os companheiros da mesa, vamos lá. Bom dia, Dani. Bom dia, Lucas, bom dia, amigos, bom dia, ouvinte. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre a Copa América, que tá na decisão. Também tem a Eurocopa, que chegou nas oitavas de final, Fórmula 1, com o Yuri, né, que não podia faltar. E claro, os 4 grandes de São Paulo, que a gente sempre comenta como estão no Brasileirão aqui. Bom, a gente começa com a Copa América, então, onde o Brasil passou um vexame. E agora chega na final Argentina e Chile mais uma vez, assim como no ano passado. Argentina e Chile mostrando que são as duas seleções mais fortes do continente, não é isso, Jean? É, gente, já está definida a final da Copa América Centenário, hein? E nada mudou do ano passado para 2016. Chile e Argentina ainda são as melhores seleções do continente. As duas equipes que fizeram a final da última Copa América também chegaram à finalíssima da edição festiva do centenário da competição e vão decidir o título amanhã, às 21 horas, em Houston. Naquela oportunidade, os chilenos venceram nos pênaltis e a seleção comandada por Alexis Sánchez fará de tudo para manter o troféu. Eles chegam com moral após um desempenho supremo nos 2 últimos jogos, quando venceram o México por incríveis 7-0 e a competente Colômbia por 2-0. Do outro lado, porém, estão nada menos que Lionel Messi e seus companheiros. Os hermanos também vêm bem. Eles fizeram 4-1 na Venezuela e 4-0 nos Estados Unidos nas quartas e semifinais, respectivamente, e querem vingar a final de 2015. A decisão do terceiro lugar acontece hoje, também às 9 horas, entre Colômbia e Estados Unidos. As duas seleções que chegam novamente na final da Copa América, Argentina e Chile, mostrando o potencial das equipes e de renovação de elenco, principalmente, né? Porque a Argentina, apesar de manter grande parte da base que já vinha em outros anos, ela consegue ter nomes bons, como Mercado, que é ótimo jogador na zaga. Mercado. Tem o zagueiro do Everton. Esquina, se você procurar, você acha. Gente, tem o Funes Mori também, que é do Everton, que começou até lá nos Estados Unidos. Desculpa, eu tô com a garganta um pouco ruim. E a Argentina e o Chile, então, o Chile mais uma vez também mostrando que virou seleção grande, né? Porque de uns anos pra cá o Chile virou aquela seleção que dá trabalho, aquela pedra no sapato. Mas dessa vez parece que a Argentina tem um pouquinho mais de favoritismo, Yuri. Se a sua garganta está ruim, eu hoje sugiro que você beba água e um salve pro Drinkwater, né? Um grande parceiro do nosso programa que fez aqui. parte do nosso programa, realmente. E a sua pergunta era mesmo? Que eu tava querendo fazer as piadas e nem lembrei. Como é que foi? Vamos lá, se a Argentina dessa vez é mais favorita do que o ano passado, quando deu Argentina e Chile na final também da Copa América. Você vê que coisa, né? Finais repetidas, né? Então, naquela ocasião disputada no Chile, lembrando, né? Exato, criaram um outro torneio aí, né? Jogaram, colocaram seleções da América Central e da América do Norte e acabou que deu Chile contra a Argentina. E o Messi tem a grande chance de ter pela primeira vez um grande título pela equipe nacional dele, né? Que é algo que falta na gigantesca carreira que ele tem. Um grande jogador, um dos melhores de todos os tempos. E tem a chance de amanhã, né? Conquistar esse título. Vamos ver se ele leva. Mas eu sou mais Chile e nós vamos ver isso depois dos nossos palpites. Leandro, a seleção espanhola só foi ganhar uma Copa em 2010. Porque todo aquele tic-tac e inovou muito o futebol. Isso é um fato. Gente, a minha garganta está realmente ruim. Bom, então a seleção chilena, como eu falei, vem trazendo estilo novo de jogo, que começou com o Sampaoli, Jorge Sampaoli, que implantou um novo sistema de jogo na seleção chilena e até hoje eles vêm trazendo essa forma de jogar bola. Você acha que se vencer essa Copa América novamente em cima da Argentina, dá pra começar a pensar em chegar mais longe na próxima Copa do Mundo, talvez uma semifinal e virar uma seleção considerada grande? Então, Lucas, o Chile já poderia ter conseguido isso na Copa do Brasil aqui em 2014, né? O Pinilla teve a oportunidade contra o próprio Brasil, né? E acabou acertando um travessão. Ele tatuou esse lance na perna. E aí o jogo acabou indo pra prorrogação e depois a gente sabe o que aconteceu com o Brasil, né? Tomou 7 da Alemanha. Mas tem uma boa seleção e hoje em dia é aquilo que
os treinadores falam, não tem mais bobo no futebol, né? A gente tá vendo aí a Islândia na Eurocopa fazendo uma bela campanha. Hungria. Então, chegando na Copa do Mundo, 7 jogos, tudo pode acontecer. Mas acredito que nessa Copa América, a Argentina é favorita, né? O Messi merece ganhar um título com a seleção. Acabou perdendo a Copa do Mundo, perdeu a outra Copa América e vamos ver se agora, né, na terceira oportunidade que ele tem, se ele consegue, junto com a equipe da Argentina, ser campeão com a sua seleção. Bom, então ficou meio que 1-1, né? O Yuri falou que o Chile pode levar, o Leandro falou que a Argentina é a favorita. Jean, pra você, quem é a favorita? Só Argentina ou Chile sem placar? Argentina. Argentina. Dani, você tem alguma... Um pitaco? Exatamente. Alguns de pitaco? Alguns de pitaco? Chile. Obrigado, gente. Não queria Chile, então a gente empatar, empatou não. tudo de novo. Estamos 2-2. empatados. Lucas Aí, pode vamos, decidir empata essa aí. parada, então. Olha, não é hora dos palpites ainda, mas a gente já tá, né? Mas decidindo diga as agora. coisas. Então eu acho que a Argentina leva essa também. E o Messi conquista seu primeiro título importante com a sua seleção nacional. Bom, vamos voltar pro nosso futebol brasileiro então, né? Que o Santos fez bonito fora de casa. Finalmente, hein, ô Leandro? Isso, Lucas. O Santos conseguiu mais uma vitória fora de casa, dessa vez contra o Fluminense. Já havia conseguido uma contra o Santa Cruz. O Peixe venceu o Fluminense por 4-2 com gols de Rodrigão, Gabriel 2 vezes e o zagueiro Luiz Felipe. Agora, o Santos encostou no G4 e para a próxima partida o Alvinegro já deve ter o reforço de Copete e Vecchio, que assinaram contrato. Com isso, a diretoria do clube diz que fechou as contratações para essa janela de transferências. Mas como toda regra existe uma exceção, o Santos só deixa em aberto a possibilidade de contratar o meia-guerra, que é venezuelano, e o ex-zagueiro santista Alex. O Santos enfrenta o São Paulo às 4 horas da manhã no Pacaembu. O mercado sul-americano vem rendendo bons nomes aí pros times, né? Às vezes não tão bons, mas chega muita gente pra compor elenco. O mercado que não é aquele mercado que você citou já, né? Não Aquele é o lá mercado da Argentina, é. aquele lá é lateral, se não me É engano. jogador e nós estamos falando do mercado de Esse é o transferências mercado, agora. São exatamente. mercados diferentes. São outros mercados. E que não fica na esquina também. De jeito nenhum. Bom, o Rodrigão... Foi a estreia dele pelo Santos, esse Sim, jogo? estreia. Foi a estreia do Rodrigão pelo Santos. Ele começou bem, né? Começou bem. E O Rodrigão o fez gol, deu passe, atacante se mostrou- Joel tava mal, né? Em alguns jogos ele não correspondeu no comando de ataque santista. E o Rodrigão pode ser sim uma boa alternativa, né? Para que o Alvinegro Praiano tenha uma peça de reposição de qualidade para o Ricardo Oliveira, né? Que é um dos principais jogadores da equipe, tá fora por uma lesão. Então, Leandro, a pergunta que eu tenho é a seguinte. O torcedor tinha muito trauma, a gente pode dizer assim, do Nilson, né? Chegou um bom centroavante que sabia fazer gol e no Santos não fez nada. E quando o Rodrigão chegou, muita gente pensou que poderia acontecer a mesma coisa e na estreia ele mostrou que pode mais. Você acha que isso dá uma aliviada? Fala, olha, vamos confiar no cara agora, que ele vai ter mais chance como titular? Eu vejo que a principal diferença do Rodrigão pro Nilson é que quando o Nilson chegou, ele era um jogador desconhecido, né? Ele chegou com uma aposta aí da diretoria e acabou não dando certo, né? Já o Rodrigão, ele já veio pro Santos como artilheiro do Brasil, né? Ele era o artilheiro do Brasil pelo Campinense, que é uma equipe ali sempre forte ali na Copa do Da Nordeste. Paraíba, né? Isso, e sempre vem forte ali na Copa do Nordeste. Então, o torcedor já ficou um pouco mais aliviado com essa chegada do Rodrigão. E ele correspondeu na primeira partida dele. Mas o Santos, com as contratações, estava formando um bom elenco, né? Que era o que não vinha tendo nos outros campeonatos. E isso dá uma esperança pro torcedor conseguir chegar ali no G4 e, quem sabe, conseguir um título aí brasileiro que não vem desde 2004. Jean, Santos fez 4-2 no Fluminense, fora de casa. Tudo bem que não foi no Rio. Ultimamente tá difícil para os times cariocas mandarem jogos no Rio por causa dos estádios. Tá uma situação complicada mesmo. Foi no Espírito Santo, né? Mandaram lá no Espírito Santo. Exatamente. E Gabigol... Eu nem sabia que tinha estádio lá no Espírito Santo. Tem. Você viu vê que que foi coisa? bom o Municipal, jogo, né? foi bom. É. Não deu tanto problema, né? E lembrando que o estádio, o ouvinte que puder dar uma pesquisada lá em Cariacica, parece um cubo mágico gigante. Como que é o nome de novo, por favor? O estádio fica em Cariacica, no Espírito Santo. Cariacica? A cidade, é. Isso, então, Cariacica. Bom, Gia, o importante é que o Santos venceu por 4-2, fora de casa, lá em Cariacica, pesquisa aí. E o Gabigol fez 2, o Rodrigão jogou bem, mas o Dorival vem treinando muito o time pra isso. Pra conseguir finalmente ganhar fora de casa, talvez brigar pelas primeiras posições da tabela.
parece que finalmente deu certo. Então, pra você, essa vitória até elástica, né? Que todo mundo achou estranho pelo Santos não ter um aproveitamento tão bom fora de casa. É mais mérito da volta dos principais jogadores da equipe ou mérito do Dorival? Olha, eu acho que um pouco dos dois, né? Foi surpreendente pra quem pôde acompanhar o jogo ontem. Parecia que o Santos era mandante, né? Parecia que o Santos estava jogando na Vila Belmiro, com um jogo muito envolvente. O time muito tava muito pra cima do time do Fluminense. O Fluminense tentava encontrar bolas, né? No Marcos Rocha ali, pra tentar... Que ele foi o autor dos 2 gols do time do Fluminense. Marcos Júnior. Rocha do Atlético. Isso, me desculpa, o lateral, né? Isso. Tava tentando encontrar ali maneiras de chegar no gol, mas o Santos, ele tava com um ataque muito bom. O Rodrigão, ele entrou no time, ele é um cara muito alto. Se eu não me engano, ele tem 1,86m, me corrija se eu estivesse errado. Mas ele tem uma... Né? Ele tem uma... Ele é alto, né? Envergadura alta, mas ele consegue tabelar com os jogadores do time do Santos. Ele consegue ter um toque de bola, ele é ágil. Ele não é aquele cara que fica parado no meio da área, né? O que dá a impressão que o Joel era um pouco, né? Ele tem mais, assim, agilidade, mobilidade, né? Mostrou isso no gol que ele fez. Ele se desvencilhou de 2 zagueiros do Fluminense, girou muito rápido, deu um toque e tocou no canto, né? Sem chance pro Cavalieri. Desculpa, a gente pode dizer então que o Rodrigão é o Ibrahimovic do Santos? Isso, o cara fez um jogo. Empolgou. Mas eu acho que o time do Santos jogou muito bem ontem, né? O único jogador do time do Santos que eu não gosto muito é do Gustavo. Gustavo Henrique, zagueiro. Gustavo Henrique, eu acho que ele passa muita insegurança pro time do Santos. O Vanderlei ontem fez ótimas defesas. Tem um lance incrível, quem puder acompanhar, de 2 tentos que ele fez. Que ele espalmou a bola na trave, mas foi uma ótima vitória. Ele jogou muito bem, realmente. E você citou o Gustavo Henrique, e tem um outro jovem zagueiro com Henrique no nome, que foi pior. E a Dani vai falar pra gente aqui. Dani, Corinthians numa situação complicada agora sem o Tite com o Cristóvão Borges, não é mesmo? Que bela transição de Lucas Oliveira. Você viu, né? Sensacional. Aproveitei o gancho. Vamos lá. Pois é, Lucas. No Corinthians, a situação começa a preocupar o torcedor. Durante a semana, o Timão foi até Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro e acabou perdendo por 2-1. Destaque negativo para a falha do jovem zagueiro Pedro Henrique, que ao tentar recuar para Cássio, praticamente deu um gol para Casares. Cristóvão ainda busca por reforços, principalmente na zaga e no ataque. A equipe, além de ter perdido o Tite, conta com alguns atletas considerados titulares no departamento médico, como Walter, Elias e André. Enquanto isso, Romero é mantido no ataque e Rodriguinho no meio. O Corinthians enfrenta o Santa Cruz em casa hoje, às 9 da noite. Santa Cruz deu uma caída, né? Bastante, né? Grafite começou muito bem, até a gente se assustou. O Leandro apostou no Grafite, né, como artilheiro do campeonato. O Leandro tava... A gente tinha dito aqui que o Santa Cruz poderia ser o Leicester brasileiro. Então surgiram muitas comparações. A segunda referência que eu faço pro Leicester em menos de 15 minutos de programa. Já teve Drinkwater também, né? E o Santa Cruz agora esfriou, né? Começou muito bem, esfriou. Mas, enfim, falando do Corinthians, vamos lá. Zagueiro Pedro Henrique teve sua segunda oportunidade como titular de começar jogando, eu acho. E realmente a pressão é grande, né? Ainda mais pra quem joga ainda, né? Contra um ataque que tem Fred e Robinho, que são 2 caras experientes, Copa do Mundo, Europa, tudo isso. E o Pedro Henrique falhou feio, hein? Falhou feio, Lucas, mas isso todo mundo falhou já, né? Se você é atleta profissional, em algum momento você falha. E é isso que o Pedro Henrique precisa saber, né? Porque ele saiu chorando de campo, né? Foi consolado pelos jogadores do Atlético, né? Exato, Corinthians e do Atlético também, né? Foi até uma cena bonita, né? Porque que o Robinho veio falar com ele pela experiência que tem, né? Mas é triste pelo Pedro Henrique, né? Porque ele é um cara jovem, pode jogar pelo Corinthians, tem capacidade pra isso. E é o momento dele ter a cabeça no lugar, né? Pra que não deixa essa falha, que é comum, né? Foi feia, mas é comum. Pra que não tire dele nada, né? Pra que ele fique calmo e saiba que socorra e siga forte aí pra aproveitar essa chance que ele tá tendo pelo Corinthians. Leandro, o Elias machucou feio a costela, vai ficar um tempo fora. E o Cristóvão optou pelo Rodriguinho no lugar dele. O Rodriguinho, ele é meia de origem e tá fazendo o segundo volante. O Bruno Henrique é segundo volante de origem e tá fazendo o primeiro volante. O Romero é ponta esquerda de origem e tá fazendo centroavante. Então o Cristóvão ainda tá tentando adaptar algumas peças que não são dos seus lugares.
Você não acha que não valeria mais colocar um Camacho, Maicon pra jogar ali de segundo volante e fazer a posição? Ou ainda colocar o Williams e deixar o Bruno Henrique de segundo volante? Ou o Rodriguinho ali tá bem? Até acho que ele vai fazer isso com o tempo, né? Eu penso que ele não quis mudar logo agora, né? Porque ele acabou de entrar no lugar do Tite, então ele quis manter ali o time, mas conforme for passando o tempo, ele deve colocar a cara dele no time. Pegando até o que o Yuri falou do Pedro Henrique, eu acho que o maior medo dele mesmo foi que normalmente o torcedor corintiano aí nos últimos tempos tem pego no pé de jogadores que falham, né? No caso do Pato aí que perdeu o pênalti, o próprio André agora mais recentemente, e agora tá mais... Acontece, né? Todo jogador uma hora vai falhar, lembrando até do próprio Vitor Hugo do Palmeiras contra o próprio Corinthians, teve uma falha dessa grave e acabou sendo hoje talvez um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Eu né? lembrei de 2 lances assim, muito parecidos com o do Pedro Henrique. O André Dias, em 2009, se eu não me engano, ou 10, São contra Paulo, que o Ronaldo foi pra cima, ele recuou e, poxa... O Ronaldo vindo pra cima. Nada, Eu acho que uma coisa Todo mundo importante... E o Lucão, o próprio Lucão também, né? Chegou a fazer isso. Uma coisa Grande importante Lucas. é mostrar o caráter dele, né? Que se ele chorou, quer dizer que ele tá se preocupando com o time, né? Nesses Isso. tempos que a gente vê jogador aí despreocupado, Sim. baladeiro aí, festa, não sei o que, tá aí com o time. O Pedro Henrique Baladeiro falhou aí, festa. e ficou chateado e vamos ver se ele melhora aí e vai pra cima. É normal chorar também, né? As É. pessoas têm sentimentos. Os jogadores também têm sentimentos. Os Jogadores homens também choram. Os homens Chorar também é muito choram. relativo, Aí, porque Pablo, tem gente o homem que... chora, hein? Tem gente que por... Nossa senhora. Tem gente que por fora, olha, o que ele tá chorando o quê? A conta bancária dele é alta, que não sei o Não, quê. mas Tem não muita existe gente... isso, né? Sacanagem, né? existe. Não, é Isso é exatamente. sacanagem. Eu também acho. Mas tem muita gente que olha desse jeito. Bastante tem muita gente gente. que não Lembrando tem. que a Quando chorou torcida na do Copa. Corinthians tem mais de 30 milhões de torcedores. Imagina, 30 milhões de pessoas te xingando toda Não vez é que fácil. você entra Uma em pressão. campo. É de Violenta, chorar, deve é de chorar explodir. realmente. Bom, então, Jean, você. Eu. O que você acha do Cristóvão? Essa é a minha pergunta básica, mas eu gostaria de saber o que você acha do Cristóvão Borges, assim, na sua visão, ele é um cara que pode dar certo ou até o final do ano já caiu fora? Olha, se fosse do apoio da torcida corintiana, já era pra ele estar fora faz tempo já, né? Chegou e vai Todo embora. mundo tá fazendo fotinha com a saudade do Tite, né? É que ele pegou uma bomba, né? Os jogadores do Corinthians hoje, o Corinthians não tem um elenco dos melhores do campeonato. Vamos ser sinceros aqui. Sim. Sem clubismo algum. Eu acho que o Tite ele fazia um ótimo trabalho porque ele conseguia tirar de cada jogador o melhor dele e transformava todos eles num conjunto, né? Era por isso que a torcida corintiana gostava tanto dele, mas eu acho que com o Corinthians indo no mercado buscando um novo atacante para o Cristóvão poder trabalhar, fora o Luciano e o André, que eu acho que não estão na melhor fase, né? Que eles poderiam estar no time do Corinthians, mas eu acho que o Cristóvão tem tudo para dar certo sim, é só trabalho, né? Tempo e paciência do torcedor corintiano. E eu acho nesse link, Lucas, que a única coisa que falta para o Cristóvão é o histórico, o currículo, né? Título, né? Não tem nenhum título, né? Exato. E eu acho que o fato dele... Que com certeza ele vai acabar sofrendo comparação com o Tite, né? Sim, sim. E vai ficar nessa sombra dele. E por esse fato, eu acho que um cara com mais banca, com mais história, como o Abel Braga, por exemplo, teria as costas mais largas, né? Para certas cobranças que podem aparecer. Impressionante Um cara que como- não tem tanta história ainda pode sofrer por isso. Apesar de ser bom. Como ninguém quis o Abel, né? O Abel especulado no Flamengo, o pessoal não, vai pro Corinthians. E ele especulado no Corinthians, o pessoal não, deixa pro Flamengo. Engraçado isso. O Mano Abel é um cara Menezes também vencedor, nem né? citado foi. Não, mas o Mano tem briga com o Roberto de Andrade, né? Que é Sim. o presidente, então não ia dar certo. O Mano tá ali Vanderlei atrás também. da árvore só esperando o Paulo Bento cair do Cruzeiro pra tomar aquele o lugar. Mano tem que lugar já em era muito, dele antes de ir pra em China. muito time brasileiro. Será? Tem. Bom, agora a gente O vai... Luxemburgo tem? Só pra perguntar. Tem Luxemburgo, ainda? eu não sei. Luxemburgo A já tá um terceira pouco divisão do ultrapassado. Campeonato Brasileiro. A pergunta polêmica aqui, no Corinthians, Cristóvão ou Dunga? E agora? Não, Ah, Dunga, Cristóvão por 10 quilômetros. Dunga jamais, por favor. Chega. Falando sobre quilômetro, Lucas, o que temos agora? Olha lá, olha, esses ganchos hoje estão maravilhosos, Hoje tá gente. Essa ótimo. transição tá de Bom, NBA aqui hoje. Então, né? Yuri, a Fórmula 1, com quem podia ser Fórmula 1 com o Yuri Cog, né? Olha Maior fã de Verstappen da Baixada Santista. Yuri Olha Cog. aí. Eu ia perguntar onde tava o Verstappen. A Daniele já tá ligada. O que temos de Fórmula 1 aí?
O Grande Prêmio da Europa, Lucas, foi no último domingo agora e foi decepcionante, viu? Esse ano tem tido várias boas corridas, mas essa não foi o caso. Só serviu mesmo para admirar os bonitos cenários de Baku, no Azerbaijão, onde a prova ocorreu pela primeira vez. De resto, destaque apenas para os desempenhos individuais. Nós tivemos o Nico Rosberg, que voltou a vencer, ele que é o líder do campeonato e havia triunfado nas 4 primeiras corridas do ano e não vencia há 4 provas. Agora voltou, né, ao lugar mais alto do pódio, para todo mundo que duvidava dele aí ainda. E o Sebastian Vettel tirou tudo de sua Ferrari e garantiu um ótimo segundo lugar, enquanto o mexicano Sérgio Pérez deu motivo para que o seu país sorrisse após a eliminação por 7-0 para o Chile na Copa América, que é assunto que nós já falamos aqui, e chegou em terceiro lugar. Kimi Raikkonen também teve boa atuação e levou sua Ferrari para a 4ª posição. Lewis Hamilton, companheiro de Rosberg na Mercedes e seu rival no campeonato, fez uma boa prova de recuperação e chegou em 5º, após largar em 10º. Com a vitória, Rosberg ampliou sua liderança na tabela, que passou de 9 para 24 pontos. São 141 pontos para o alemão, contra 117 do inglês Lewis Hamilton. Vettel é o terceiro, com 96. A próxima prova acontece em 3 de julho, é o Grande Prêmio da Áustria. Depois dessa corrida a gente trará aqui alguns detalhes. É bom esse jovem Sérgio Pérez, né? Muito bom. Ele que já teve chance tá na pela Force India, McLaren, né, exato. Ele antes começou pela Sauber, né? E ele até era patrocinado, digamos assim, pela Ferrari, né? E aí traiu sua marca dona, né? E foi para a McLaren, que é rival lá da Ferrari. E não foi tão bem assim, não foi mal, né? Vamos fazer justiça com ele. Mas não foi tão bem assim, voltou para uma equipe mediana, que é a Force India, e tá indo bem agora. Quem sabe ele retorne para uma equipe de ponta nos próximos anos. Não foi um Verstappen, né? Não foi, que já chegou ganhando a primeira Yuri, corrida. Vou fazer uma coisa aqui rapidinho. Yuri, fala Azerbaijão. Azerbaijão. Jean, fala Azerbaijão. Azerbaijão. Leandro? Azerbaijão. Dani? Azerbaijão. É só isso mesmo, pessoal. Uma linda Azerbaijão é palavra. uma palavra legal, né? Pô, tá tendo grande prêmio lá agora. A gente vai ouvir todo ano falar de Azerbaijão. Olha aí. Muito legal. Novidades aí no cenário esportivo. Azerbaijão, porque nunca tá em Copa do Mundo, não tem time na Champions League. Então vai ter na Fórmula 1. Vamos falar sempre de Azerbaijão. Azerbaijão. Yuri, fala de novo. Azerbaijão. Muito obrigado. E um abraço pra todo mundo que mora lá no E tá Azerbaijão ouvindo a e gente. ouve o Resenha na Exatamente, Área. não poderíamos deixar de agradecer. Aliás, vai ter qualquer dia Resenha na Área em Azerbaijão, Ao se vivo, isso olha existir. Vamos lá. Azerbaijão agora é nosso ícone, hein? Bom, Junto com o Eduardo Balsa Eduardo Balsa, que daqui a pouco será citado. E Daqui a quem pouco. mesmo? e Drink E o Water. Beba Água, eu tava Imagina pensando. a seleção de Azerbaijão sendo treinada por Eduardo Balsa. E jogando com o Drink Water de Esse capitão. Tomando programa água. ia explodir. Todos bebendo água. Olha lá. Com o Verstappen dirigindo o ônibus, né? Olha aí, que maravilha. Gente, vamos voltar o foco aqui. Os memes do Resenha na Área. Vamos focar aqui, e sem ninguém copiar o Leandro, por favor. Voltando aos 4 grandes paulistas. O Palmeiras foi bem de novo e disparou na liderança, né, Jean, pra sua felicidade? Palmeirense, a fase boa continua, hein? Depois de uma atuação ótima contra o fraquíssimo América Mineiro, o time do Palmeiras vem embalado neste Brasileirão, assegurando a primeira colocação. Com 2 gols de Gabriel Jesus, que não marcava 3 jogos, a equipe fez um jogo compacto e forte ofensivamente contra um dos piores times do campeonato. Roger Guedes também teve seu nome gritado pela torcida dentro do Allianz Parque. O Palmeiras sofre com uma possível saída do craque Jesus. Diretores de diversos clubes estão de olho na joia palmeirense. Gabriel, de apenas 19 anos, tem até aqui 64 jogos pelo time paulista, com 22 gols marcados. Cuca, em entrevista coletiva, afirma que o grupo não se desmanchará até o final do campeonato e que, se fosse o pai de Gabriel, o deixaria no clube para crescer e fazer ainda mais história. O Verdão se prepara para enfrentar hoje o Cruzeiro no Mineirão às 7 horas da noite. O time de Minas vem animado após a vitória fora de casa por 4-0 sobre a Ponte Preta em Campinas, depois de estar em última colocação do campeonato e dentro do G4. Que resultado esse 4-0 fora de Surpreendente. casa. Muitos Arrascaeta resultados. brilhando, né? Fazendo o que é de esperado dele, né? Dentro do time do Muitos Cruzeiro. resultados diferentes, digamos assim. Olha, o Santos ganhando fora de casa, o Cruzeiro ganhando fora de casa. Gol do volante. O Cruzeiro ganhando, né? Só. O Cruzeiro ganhando com Paulo Bento, mais fácil O falar próprio assim. Galo, né, não vencia há muito tempo. Exatamente. E o Cuca deu uma declaração aqui que eu achei legal, que ele falou que se fosse o pai do Gabriel Jesus, falaria pra ele não ir agora.
Mas eu acredito que não só o pai dele falaria isso, como qualquer pessoa do Brasil que pudesse ter uma conversa com o Gabriel Jesus falaria isso. Os corintianos querem que ele vá logo embora porque ele joga bem. Eu acho que não. E ele Eu ainda acho que abriu não. aspas, já te cortando, ele falou, tá, os caras do Barcelona estão olhando, mas se ele fosse, ele ia jogar no lugar de quem lá? Exatamente, eu tava Ele vendo ia essa ficar, entrevista. né? Ia vir para o É, Barça B, né? O Essa Gabriel, situação me lembra muito o Neymar, quando tava aqui, quando veio a investida do Chelsea. E ele esperou um bom Que tempo. aí o Neymar tinha aí dois anos e meio de profissional, aí não, vamos ficar aqui, vamos conquistar aqui, conquistou a Libertadores, né, que fazia tempo que o Santos não conquistava aí, desde a época do Pelé, e acabou conquistando. Eu acho que o Gabriel Jesus poderia se espelhar no Neymar aí, junto com o Palmeiras, e ficar mais um tempo, pelo menos mais um ano, porque aí ele consegue conquistar algum título a mais com o Palmeiras, né, já conquistou a Copa do Brasil, quem sabe ele consegue um brasileiro, alguma E coisa o mais Neymar com já o Palmeiras. saiu, lembrando que o Neymar já saiu. Já saiu pra sendo ser titular do Barcelona. Então o né? Leandro E já ficou. respondeu a pergunta que eu ia fazer pra Olha aí. ele, então muito A sintonia obrigado. tá Já muito foi alta certinho. aqui no nosso programa. Jean, outro nome bom do Palmeiras, que você citou no texto também, é o Roger Guedes. É. Como vem jogando bola esse O garoto moleque, né? joga, viu, pela ponta direita. ali. Ontem ele fez uma das melhores partidas dele pelo Palmeiras, né? Veio do Criciúma, só jogou por dois times profissionais, né? Aqui é o Criciúma e o Palmeiras. Ele deu... na coletiva ele falou que ajudou muito o time, ele tem muito drible também, né? Então o Dudu, Roger Guedes e Gabriel Jesus, por enquanto, vem dado certo ali com o Cleiton Xavier pra fazer as jogadas, quando eles não está machucado, o Moisés, né? Que é o volante mais de Moisés, armação. joga bem Moisés também. Muito bom primeiro volante. E Yuri, o Cuca foi bem pelo Botafogo e pelo Atlético Mineiro, né? Foi isso. E tá indo bem pelo Palmeiras agora, mas as torcidas não olham muito pra ele como um grande técnico, assim. Mas agora ele tá mostrando que pode ser, né? Um grande técnico. O que você O acha? Cuca subiu muito de nível quando ganhou aquela Libertadores pelo Galo, né? Sim, sim. Foi lá que ele que já tinha uma grande história, belos trabalhos e alguns títulos. Foi lá que ele subiu de nível mesmo pra ser considerado grande, né? E tanto é grande como é bom, como tem total capacidade de dar para esse bom time que ele tem nas mãos, né? Um bom título brasileiro aí. E apenas lembrando que antes dele, que o Palmeiras tava uma draga, né? Tava Sim, completamente sim, sim. estranho, né? Você não conseguia dizer quem eram os 11 titulares. E hoje todo mundo sabe quem é. Sim, Ele exatamente. deu cara para a equipe, que joga bem, que é líder. Tá arrumado, E- né? Tá muito arrumado. Exatamente. Curiosamente, E- os dois treinadores conseguiram. Desculpa te cortar, os dois treinadores trocaram, né? O Marcelo foi pro Atlético Mineiro e o Cuca veio pro Palmeiras e os dois estão conseguindo ajeitar o O time até Marcelo, agora. mais ou menos, né? O Marcelo ainda tá- falta. alguma mas elenco ele coisa. tem. Tem Elenco bastante. muito bom. Tem muito elenco. Bom, O Palmeiras, por fim, portanto, pode terminar o ano comemorando o título brasileiro. eu pra também acabar com o acho meu que comentário. fica lá em cima na tabela. Imagina. Bom, vamos lá então, pra fechar os times paulistas aqui, o São Paulo, que ainda vive algumas expectativas pro restante do campeonato, não é isso, Yuri? É isso sim, viu? O São Paulo pode agora contar com seu reforço Cuevas, que perdeu o pênalti, né? Naquela disputa entre entre Colômbia contra Colômbia e Peru, exatamente. Peru, pelas quartas de final da Copa América. Enfim, voltando pro São Paulo. A ideia é que ele, quando o Ganso não tiver condições de jogo. No mais, um fato bizarro ocorreu durante a semana. O time contratou o atacante Jetterson. Fala de novo o nome dele. Jetterson. Obrigado. Que acabou sendo demitido, né? Porque nas redes sociais ele disse há uns 3 anos que era corintiano. E aí pegou mal. Quando trouxeram ele, pegou mal com a torcida. Resultado, o jogador teve o seu contrato anulado no mesmo dia. Que coisa, hein? E no Suíça ele também usava nomes depreciativos para citar o São Paulo. O lateral esquerdo Matheus Reis está aproveitando a lesão de Mena para se firmar no clube. Ele completou essa semana o 10º jogo titular no campeonato. A equipe, comandado pelo sempre citado meme do nosso programa, Edgar Balsa, Grande Bausa. tem pela frente um clássico contra o Santos amanhã, olha aí, às 4 da tarde. Apesar da boa fase dos dois times, o setor defensivo do São Paulo, que pode perder Maicon, voltando para a Europa, né, deve tomar cuidado com o ataque santista, que vem funcionando muito bem ultimamente. Santos e São Paulo. Os times paulistas estão bem. Acho que o Corinthians é o pior entre eles, vai, digamos assim, na fase. O Palmeiras liderando, o O Santos Corinthians tá passa muito por uma bem. transição, né? Tem que ver então, como que São vai ficar Paulo com o tá comando bem. de treinador. E o Corinthians, apesar de não estar mal, mas entre os quatro é o pior. Hoje, né? Hoje, dizendo de fase. Exato. E Santos e São Paulo é um jogo muito bom, porque a gente não tá falando do líder do campeonato, que aliás é outro paulista, que é o Palmeiras, mas são dois dos times que vão brigar pelo G4 no final do ano também. E isso do Jetterson, Jetterson. que coisa, né?
Isso é muito triste, porque ele é um cara simples Tinha que sido um pedido do lutou. Bausa, você chegou a ver isso? O Bausa tinha pedido ele. Um cara simples, né, que lutou, chegou em um clube grande e não teve como nem treinar, e nem entrar em campo, e nem nada, porque certos comentários que ele fez em uma rede social há anos, né, acabaram mordendo. Isso é muito complicado, sirva né? de lição para aqueles atletas que começam agora, para muito cuidado que postam nas o redes cara ficar sociais, né? postando lá, Não São só Paulo os é isso, jogadores de Palmeiras é futebol, né? Em aquilo. todas as profissões também. Exatamente, eu me lembro, o menino que tá no Cruzeiro agora, Marcial, quando foi estrear pelo Corinthians, que foi no jogo contra o Palmeiras até, mandaram ele excluir a conta de uma rede social dele também por isso, porque ele era todo brincalhão, Fanfarrão. falava coisas assim que não pode, né? Todo O cara Peralta. tem uma imagem A zelar. Exatamente, muito obrigado. Como já diria o ditado, passado condena, né? É isso, Passando então hoje em dia... eu acho triste para o Jefferson, eu as espero que redes ele sociais- tenha sorte em em um outro grande clube aí, porque é realmente E triste. se ele tiver Quem tem sorte... fama deita na cama. Que isso. E se ele tiver sorte, nós vamos saber, porque outro Jetterson não vai existir. Jamais. Então, Jetterson, a gente tá de olho, a gente tá torcendo por você. Você é o único Jetterson que a gente gosta nesse programa, hein? Leandro, Santos e São Paulo. Ataque contra ataque, ataque contra defesa, como você acha? Porque o mando é do São Paulo. Mas É do o Santos. O mando é do Santos. É do Desculpa, Santos, o mando é do Santos, então, eu me enganei. E o Santos jogando fora também foi pra cima. Você acha que continua indo pra cima do São Paulo ou por ser clássico tá aquela segurada? Me parece que vai ser um bom jogo, né? Porque as duas equipes aí têm feito boas partidas e saindo muitos gols, né? Vamos ver aí como sairá esse jogo no Pacaembu com torcida única. Infelizmente. Essa história do Maicon, que... O Maicon tem sido uma incógnita faz tempo pro São Paulo, né? E o São Paulo perdê-lo agora, nessa fase da Libertadores na semifinal, Semifinal. que tá, fiquei com medo de errar, mas tá na semifinal, seria uma perda que, olha... Acho que o se São Maicon Paulo tem que sair fazer desse uma time- forcinha, né? Pra manter o Maicon, né? E Dar uma muita conversada gente- com o Porto e tal. Exatamente, muita gente fala que o Maicon pode vir para o Corinthians. Por quê? Porque o Felipe cedeu. O Corinthians cedeu o Felipe para o Porto. E o Porto faria um descontinho, digamos assim, pelo Maicon. Se isso acontecer, bom pro Corinthians. Porque a zaga hoje tá complicada. Se não acontecer, o São Paulo realmente tem que se esforçar pra ir atrás. Porque esse cara joga muito. O Maicon chegou no São Paulo e já é o xerife. Assumiu ali. Ele faz tudo, né? Bate falta, é até goleiro quando o Denis não Foi pode até ser. goleiro, foi até goleiro. O cara é muito bom. Escanteio, ele vai pra área, é sempre perigo de gol também. É, então. E o Cueva? Cueva peruano. Pode dar em alguma coisa, o Cueva? O que você acha? O Cueva pode ser uma boa opção pelo São Paulo, né? Ele que veio de uma Copa América pelo Peru, camisa 10, é o meio-campo, né? Pode servir para a vaga do Ganso ali quando ele não puder jogar. E é interessante que o Cueva passou pelo céu e o inferno lá na Copa América, né? Que na estreia ele fez o Fez gol um golaço, né? da vitória. Da vitória lá da seleção peruana, que caiu lá na Copa América com um pênalti que ele perdeu. Então ele foi do bom para o ruim em pouco tempo. O Felipe Melo em 2010 foi muito mais rápido, né? Aquela partida contra a Holanda que ele deu o passe pro Robinho, ele foi o craque e depois... Acho ele um Fez bom um- jogador que Eu merecia mais também atenção. gosto dele. Quem, Felipe Melo? Sim, Gosto dele. ele é um ótimo jogador que ficou Polêmico. marcado. Polemizando por um aqui, erro. eu gosto dele também, mas é aquele meio louco, né? Mas ele é bom, muito bom, ele é muito bom. Bom, então, Dani, o que nós temos agora? Bom, Lucas, agora é a hora do Rádio Arquibancada, a voz do torcedor aqui no Resenha na Área. Vamos ouvir. Meu nome é Pedro, tenho 20 anos, sou da cidade do Guarujá e, na minha opinião, quem vai levar esse título para casa vai ser o Chile, porque provou no último jogo, com aquela goleada, que é o time mais entrosado dessa Copa América e merece levar esse título para casa. Meu nome é Rodrigo, sou de Santos, eu tô muito feliz com esse resultado da final da Copa América. De novo, né, Argentina e Chile, eu acho que novamente o Chile vai levar melhor. Tem demonstrado um bom futebol e quanto ao Palmeiras, eu sou palmeirense, né? Espero que esse time seja campeão, tá jogando muito bem em casa e temos tudo para levar o título esse ano do Campeonato Brasileiro. Um abraço. Então, os nossos dois ouvintes... O aí nome do- deles, Lucas, você que sempre esquece. Por Qual favor, agora eu tô muito bom. Qual é? o Fala. Pedro e o Rodrigo. Pedro e Olha lá. Rodrigo. Opa! Um abraço, Pedro Agora- do Guarujá e Rodrigo de Santos. Agora eu não esqueço mais, tô lembrando o nome dos nossos ouvintes aqui. Bom, tanto o Pedro quanto o Rodrigo acreditam numa vitória do Chile, então. Pra você ver que desempataram aqui. Boa, Empataram galera, de novo, também né, na creio, verdade, hein? o negócio. É Chile pra mim também. Então
Então eu ia perguntar se a gente concorda ou não, mas a gente já deu A nossa gente opinião falou no começo e vai do falar de programa, novo, né? Tem o A gente já vai palpite falar depois. nos palpites também. Então é isso, só agradecer mesmo esse Rádio Arquibancada pela participação do grande Pedro e do glorioso Rodrigo. E também lembrar o ouvinte que se alguém quiser participar do Rádio Arquibancada é só entrar em contato com a gente pela nossa página lá no Facebook, Resenha na Área. Isso aí, você manda sua mensagem ou então... Via chat, né? Inbox. Isso aí, a gente fala aqui no programa, a gente pode citar aqui. Bom, também tem a Eurocopa, que definiu suas melhores seleções e agora tá na fase oitavas de final. Fala aí, Leandro, quais serão as partidas? Atenção agora para os jogos das oitavas de final da Eurocopa. Já estão jogando Suíça e Polônia. Ó, tá tendo A jogo. partida começou às 10 horas deste sábado. Ainda hoje, entram em campo as estrelas do Real Madrid, Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. País de Gales e Irlanda do Norte se enfrentam às 13 e Croácia e Portugal jogam às 16. Amanhã, logo cedo, tem França e Irlanda, às 10. Alemanha e Eslováquia, às 13 e Hungria e Bélgica, às 16. 2 jogos fecham a fase na segunda. Jogam Itália e Espanha, às 13 horas, e Inglaterra e Islândia, às 4 horas da tarde. Engraçado que esse chaveamento das oitavas da Eurocopa caiu estranho, né? Porque as seleções mais fortes, teoricamente, no lado direito e as seleções azarões do lado esquerdo. Exato, todas as seleções que já foram campeões do mundo ou da Euro mesmo caíram Do lado para, direito, né? para um lado só. E eu tô falando de França, de Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha. 11 títulos. E a Islândia caiu lá também, né? A Islândia vai- se jogou é. ali com a Inglaterra. A Islândia que é uma... Outro lado, né? Por outro lado, o outro lado Muito ficou vago para todas as surpresas, né? A Eu Bélgica, acredito- por exemplo, que é exatamente. muito falada, tem caminho livre de grandes seleções para tentar chegar até a final. Algum palpite de final, Yuri? Olha, eu vou falar Bélgica e França, né? Que é Tô na aquilo que mesma. todo mundo falava Tô na mesma que e o chaveamento deu condições É para que lógica, né? seja a França, que é a grande favorita por ter uma grande seleção e por jogar em casa, e a Bélgica que tem um bom time aí. Você já acha alguma coisa diferente Eu disso? acho também, só que eu acho que vai ser Bélgica e Itália a final. Bélgica e Itália. Leandro, Lembrando você. para os Opa. ouvintes, quem quiser mandar um presente para nós aqui também do Resenha na Área, mandar no Facebook. Eu aceito a camiseta da Bélgica, número 2. Número Tamanho? G. Ah, Olha lá, pera. Tamanho G ou GG? G. G. Então, pra mim Chipitaco pedindo... é M. Aham. Tamanho Mais alguma desculpa. coisa? Pra Dani, qual é? P. P. Pra o Leandro, qual é? M. E pro Lucas? Pra mim, G também. Eu quero essa camisa da Suécia, por favor. Tá? Se alguém Isso quiser aí. presentear Suécia que a já gente, foi eliminada, desculpa, Não Lucas. tem problema. Leandro, alguma... Final aí adendo? da Euro. É, final da Euro. Provavelmente eu acho que do lado direito vai vir a França mesmo, e do lado esquerdo aí, com surpresas, pode ser que venha um país de Gales aí, que eu já venho falando País de desde o Gales. início. Desde o início. Com Gareth Bale sendo o melhor jogador da Leandro- Eurocopa até o momento. Ó, o pai galo do nosso programa. Esse Dani, lado você tem a alguma- Croácia também, né? Tá que bem o Croácia. É uma boa Portugal com seleção. Cristiano Ronaldo, E né? Portugal, Cristiano Ronaldo tem uma boa chance aí. Dani, Vamos ver se algum- ele consegue fazer alguma coisa. Algum pitaco? Bélgica e França. Olha lá, unanimidade quase. Quase. Não unanimidade. Toda Leandro já diria o ditado, toda unanimidade é burra, né? Então, melhor não termos unanimidade aqui. O Lucas Isso aí, que tinha vamos falado antes discutir. que a final seria Inglaterra e França. E não vai ser. Não velho. vai dar. Até porque a Islândia vai tirar a Inglaterra. Olha lá, hein? Opa! Jean, vamos lá. Oi. Gente, vamos para a hora da verdade nesse querido programa Agora é aqui. que o bicho pega, hein? Vamos para os palpites e antes de palpitarmos, vamos lembrar que Lucas Olivan e Yuri Kog acertaram o resultado da partida do Palmeiras Palmeiras 3, e Santa Santa Cruz. Cruz. Toca aí, Yuri. 3-1. Está tendo um toque aqui em minha frente, fui impossibilitado de falar. Eu acertei o jogo de Atlético Paranaense e Santos. 1x0, pro gol de Atlético. Paulo André, ex-Corinthians. Então, e Daniele e Leandro não acertaram nada. E Continuamos na frente. Ficamos Eita. com. Ficamos, Provocações. Mas tem que ver se alguém tomou cartão amarelo aí. Ficamos com o ranking: Daniele com 2 pontos, Leandro com 2 pontos, Yuri com 2 pontos e na lanterna, Eu e você, né? Lucas e Giancarlo. Com um ponto cada. Com Estamos um ponto cada. Tá bom, estamos chegando perto. Pelo menos saímos do zero. E agora vamos para o palpite desta semana. Vamos lá. Cruzeiro e Palmeiras, já adianto aqui, vai ser 1-1 o jogo. Yuri. Temos o Palmeiras líder jogando bem e o Cruzeiro que estava mal ganhou de 4x0 do nada da Ponte Preta fora de casa. Então, aquele palpite que era fácil há uma semana ficou difícil Difícil, agora. É o nosso campeonato, né? Eu vou falar Palmeiras 2x1. Eu vou de 2-1 para o Cruzeiro, se reabilitando no campeonato e voltando aí a uma sequência de vitórias. Leandro. Vou ter que copiar meu companheiro de bancada aqui, Lucas Olivan. Oba, vamos lá. 2-1 para o Cruzeiro.
Um acerto coletivo de novo. Daniel. 2x0 Palmeiras. Olha só! Empolgou. Agora, Corinthians e Santa Cruz, o jogo em São Paulo, hein? 2x0 Corinthians. Eu ia falar 2x0 também, Jean. Agora vem aquela questão. Eu repito você e a gente acerta junto ou eu tento ter os dois pássaros voando e não um na mão e tento falar sozinho? Questões existenciais no programa. Eu vou tentar falar sozinho. Corinthians 3x0. Eu vou de Corinthians 1x0. Olha os caras diminuindo cada vez. Os caras não querem copiar Leandro ninguém Maia. mesmo. Leandro vai copiar. Ou o Leandro manda um 0x0 ou um 4x0 aí. Não vai ter resultado bailarina nesse jogo. Eu vou de 1x1. 1x1. Daniel. 2x1 Corinthians. Mudou um pouco também. Para o Corinthians. Tá? Agora o clássico, hein? Santos e São Paulo no Pacaembu, torcida única, só santistas dentro do estádio. Leandro? 3x1 Santos. Confiante. O Leandro sempre confiante, não? Leandro? Sempre. Eu tenho que ter um resultado bailarino. Tem né? que ter. Ele quer disparar no ranking. Daniele Cameira. 1x1. Olha só. Eu vou agora, hein? Eu acho que vai ser um bom jogo e o Santos leva por 2x1. Gol de Gabigol? Os dois de Gabigol, o gênio da bola. Jean, você. Eu acredito que vai ser 1x0 pro time do Santos. Eu vou de 2x2. São Paulo está desprestigiado. 2x2. Apesar de nós gostarmos de Eduardo Balsa. Edgardo Balsa. Edgardo Balsa. Mas gostamos mais ainda de Gabigol, né? E do Azerbaijão. Fã de Gabigol. E do Azerbaijão, então? Agora a gente já falou da Copa América, vamos só falar o placar de Argentina e Chile. Argentina e Chile. Eu disse que dá Chile, e Você diz pra da mim Chile. dá Chile, mas dá nos pênaltis. Eita. De novo, né? Por isso que pra mim é 2x2 o jogo. Jean. Eu acho que vai ser 2x0 pro time da Argentina. Leandro. 2x1 pra Argentina com 2 gols de Lionel Messi. Olha só. Dani. Eu acredito 2x0 Chile. Olha. Só vai. E, infelizmente, Leandro Maia. Eu ia falar 2x1 já. Teremos uma cópia? Mas então, 2x1 para a Argentina. Não campeã. teremos uma cópia. Teremos uma Teremos cópia. uma Copiei cópia. o resultado do Teremos uma Leandro cópia. Maia, que sim. odeia ser copiado. O homem que copia. O homem que copiava. Bom, Com... então aqui a gente vai se despedindo, né? Essa foi mais uma edição do Resenha na Área. E você, ouvinte, pode acompanhar o nosso projeto curtindo a nossa página lá no Facebook. É só procurar por Resenha na Área e dar a sua curtida. Esse programa teve a locução de Lucas Olivan, reportagens e comentários de Leandro Maia, Giancarlo Giulietti, Yuri Cog e Daniele Cameira. Hoje eu vou dar tchau na ordem que tá aqui, hein? Valeu, Leandro. Valeu, mais um programa aí, ouvinte. Espero você de volta. Valeu, Jean. Até a próxima. Falou, gente. Até a próxima. Valeu, Yuri. Estaremos de volta no próximo sábado às 11 aqui na Rádio Boa Nova. Um abraço também para Rodrigo Pereira, que sempre fica aqui na nossa mesa de som. Valeu, Dani. Valeu, Lucas. Valeu, ouvintes. Até a próxima. Então é isso, agradecendo a Universidade Católica de Santos e a Rádio Boa Nova 96,3 FM, a gente fica por aqui. Valeu, tchau, tchau.